Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos amigos. E a Deus é preciso que agradeçamos, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Este patrimônio maior que Deus nos concedeu pela eternidade para administrarmos. Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, amor, nos concede constantemente oportunidades para realizarmos as nossas escolhas. A partir do momento em que, realizando esta nossa caminhada rumo à iluminação espiritual, adquirimos ou alcançamos a idade da razão, Deus nos concedeu a liberdade de fazermos escolhas. Mas, sem sombra de dúvida, responsabilidade por estas escolhas. É por isso que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos falou a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas escolhas. Então é por isso que precisamos agradecer a Deus, agradecermos a Jesus, que veio nos demonstrar na prática o caminho que leva todos nós de retorno ao nosso Pai, que é exatamente os ensinamentos de Jesus na prática. E é por isso que Jesus nos chamou a atenção: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, coloquem em prática os ensinamentos que eu exemplifiquei aqui na Terra, que isto, sem sombra de dúvida, na prática, é o caminho. E para isto, Jesus também nos envia constantemente os seus mensageiros para nos auxiliar, relembrando constantemente estes seus ensinamentos. Exatamente desta forma que aqui nos encontramos, realizando estes estudos dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, que estes seus mensageiros constantemente nos lembram. E hoje aqui nos encontramos e agradecemos por mais esta oportunidade. Agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes para juntos, aqui neste ambiente virtual, mesmo distantes fisicamente, porque irmãos e irmãs de jornada estão em localizações geográficas muito diferentes. Eu aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, vocês espalhados pelo Brasil, pelo mundo, porque não só aqui do Brasil tem acesso a estas informações, a estas simples reflexões, mas em todo o planeta Terra. Então, por isso, agradecemos a presença de todos e de todas. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Esse estudo sistematizado que estamos realizando, que lançamos este propósito de realizarmos juntos, questão a questão de O Livro dos Espíritos, em conjunto com o livro Filosofia Espírita, com a coletânea de livros Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, em parceria com João Nunes Maia. E hoje estudaremos a questão de número 35, que está no capítulo 2º, dos elementos gerais do universo, em sua parte primeira, ou seja, na parte primeira de O Livro dos Espíritos, já que O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, que tem 4 obras complementares que ampliam estes ensinamentos. Então, a questão 35, que está no subitem
espaço universal. Neste item, espaço universal, Kardec dedicou 2 questões para estudar o espaço universal. Mas quem quiser estudar, ampliar sobre o universo, é só buscar no livro A Gênese, que faz parte do Pentateuco, Pentateuco Espírita ou da doutrina espírita, ou seja, os 5 livros que faz parte deste Pentateuco, que compõem este Pentateuco da doutrina espírita. Então, em A Gênese, Kardec fez um estudo maravilhoso e bem amplo acerca do universo, um estudo científico acerca do universo. Então, na questão de número 35, Kardec questionou da seguinte maneira: o espaço universal é infinito ou limitado? Será que o espaço universal, o universo onde nós nos encontramos inseridos, será que ele é limitado? Ou será que ele é ilimitado ou infinito? Finito ou infinito? Já que este é o questionamento de Kardec, será que o espaço universal é infinito ou será que ele tem limites? E aí os espíritos amigos responderam de uma forma muito clara, dizendo o seguinte: o espaço universal é infinito. O espaço universal é infinito. E aí eles acrescentam: supõe-no limitado, que haverá para lá de seus limites? Então aqui eles fazem uma observação e um questionamento. Suponhamos que o universo, nas nossas ideias, na nossa imaginação, ele fosse limitado. E aí teríamos que questionar: que haveria para além dos seus limites? Se estabelecermos um limite para o universo, o que teria após estes limites estabelecidos? Então este é o questionamento dos espíritos amigos, e acrescentam da seguinte maneira: isto te confunde a razão, bem o sei. Então aqui eles afirmam: estas afirmativas confunde a sua razão tão limitada, isso bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito de todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então aqui eles concluem a resposta da questão 35, nos lembrando que não é aqui nesta pequenina esfera, ou seja, planeta Terra, onde nós nos encontramos, que iremos compreender este universo infinito. E aí Kardec acrescentou a seguinte observação: supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há, e assim gradativamente, até ao infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio ou absoluto, prestemos atenção nesta palavra que Kardec colocou aqui, fosse o vazio, porque não existe o vazio, conforme veremos nas palavras de Miramês, dos espíritos amigos. Suponhamos que fosse o vazio absoluto, ainda assim seria o espaço. Então aqui Kardec observa que se estabelecêssemos um limite para o infinito ou para o espaço universal, além deste limite fosse o vazio absoluto, mesmo assim, este vazio seria o espaço. Mas como nós sabemos, e os espíritos amigos nos falam constantemente, que não existe nem um ambiente no universo sem fim
que seja ou que esteja na condição de vazio ou absoluto. Sempre existe alguma coisa, em especial aquilo que se denomina e que nós já estudamos sobre este assunto, o chamado éter cósmico ou o éter divino. Então aqui fechamos este parêntese com Kardec e os espíritos amigos para chegarmos nas palavras de Miramês, Filosofia Espírita, onde Miramês, estudando no volume número 1 da coletânea Filosofia Espírita, esta questão número 35, no capítulo 35 do volume 1, que tem como título O Segredo do Espaço. Então aqui Miramês nos traz belíssimas reflexões sobre este segredo do espaço. E Miramês começa nos dizendo, nos esclarecendo da seguinte maneira, que em todos os lugares da criação de Deus, existem segredos. Então aqui Miramês já começa nos lembrando mais uma vez, porque já estudamos em vários encontros que realizamos, estudando o livro dos Espíritos, começando lá pela sua longa introdução, já estudamos sobre estes segredos de Deus, que na verdade, num sentido mais amplo, não são segredos absolutos, em verdade é a nossa inteligência pouco desenvolvida, que não tem condições de entender a criação de Deus, entender e conhecer Deus na sua profundidade, na sua amplitude absoluta. Então aqui Miramês nos lembra que em todos os lugares da criação de Deus existem segredos. O segredo é a chama da esperança e nos dá um motivo para trabalhar esperando o melhor e as mudanças para a nossa felicidade. Então aqui Miramês nos chama a atenção que estes segredos de Deus devem ser encarados por nós como sendo aquela chama da esperança, que em nos esforçando para melhorarmos através das mudanças constantes, buscando a felicidade, sempre haverão coisas novas para serem aprendidas. Jamais chegaremos àquela condição de autossuficiência em relação ao aprendizado, tipo você imaginar que chegou a um determinado ponto e não tem mais o que avançar, que já aprendeu tudo em relação ao universo, em relação a Deus. Sempre existirão coisas novas para serem aprendidas. E aí Miramês acrescenta que quantos perguntam se o espaço é infinito ou se é limitado, e qual a resposta mais inteligente? Então aqui também em relação ao espaço infinito, Miramês faz este questionamento, faz a observação em relação a quantos de nós perguntamos se o espaço é infinito ou se é limitado, e qual é a resposta mais inteligente? E aí ele responde que certamente é dizer que o espaço é infinito. Caso contrário, a pergunta seria, na sequência, mais difícil de ser respondida. Então aqui ele observa que se a resposta fosse que o universo é limitado, viria na sequência uma outra pergunta muito mais difícil ou impossível de ser respondida. E aí ele coloca o questionamento: e depois do limite do espaço limitado, o que existe? E depois deste limite, o que existe? E aí ele acrescenta: falando que é infinito, cessam as interrogações acerca da extensão do espaço, porque a mente humana não é capaz, mesmo com a razão mais apurada, de perceber o que é o infinito. Então aqui Miramês nos chama a atenção que mesmo a inteligência, a razão mais desenvolvida, mais apurada aqui na Terra,
ainda não é capaz de perceber este infinito, este espaço infinito, este espaço universal infinito. E aí ele acrescenta que para isto falta-lhe sentido para tal reconhecimento, valor esse muito comum nas regiões superiores, onde residem os espíritos puros, formando a grande fraternidade a serviço do bem comum. Então aqui Miramês nos fala desta forma em relação ao espaço universal infinito, e ainda acrescenta mais um tanto de informações para todos nós, nos dizendo da seguinte maneira, que a humanidade vive em uma pequena terra que, em comparação com a vastidão infinita, nem existe. Então aqui Miramês nos chama a atenção que nós vivemos aqui em um grão de areia que, comparando-se com a vastidão do universo infinito, nem existe. Lógico, ele falando desta forma, num sentido figurado, e acrescenta que pelo tamanho que pode apresentar diante da criação de Deus. Então aqui ele fala que a Terra, comparando-se com a vastidão do universo, toda a criação de Deus, é como se ela nem existisse. É um grãozinho de areia que está aqui vagando no universo, mas só que para nós é um ambiente belíssimo, é um planeta enorme que habita ou que serve de habitação para bilhões só de seres humanos, só de almas humanas, ou a caminho da humanização, e tendo como governador deste planeta Terra Jesus de Nazaré. E aí Miramês acrescenta que em torno dela, ou seja, em torno da Terra, circula uma matéria mais ou menos rarefeita. Denominada ar. Então aqui prestemos atenção que Miramês volta ao estudo da matéria, porque já estudamos várias questões acerca da matéria, propriedades da matéria, espírito e matéria, e aqui ele nos fala que o ar que nós respiramos e que circunda todo o planeta Terra também é matéria, em um estado menos rarefeito. E aí ele diz que, da seguinte maneira, esta matéria mais ou menos rarefeita, denominada ar, que caminha com o planeta por onde quer que ele vá, ajudando na sustentação da vida no ambiente em que permanece. Sem sombra de dúvida que o ar que nós temos aqui é que dá esta sustentação da vida junto com o calor, com a luz do sol. E aí ela acrescenta que esse ar é o mais grosseiro, é mais físico na medida que se aproxima mais da Terra. Então aqui ele nos chama a atenção que quanto mais se aproxima da Terra, este ar é mais grosseiro, e mais distante da Terra, ele é menos grosseiro, conforme ele diz que em grandes alturas este ar é mais sutil, mais apurado na sua estrutura. Então, quanto mais a altura, quanto mais distante deste ambiente onde nós nos encontramos, com os nossos pés aqui no solo terrestre, mais sutil é este ar, mais apurada é a sua estrutura. E aí ele acrescenta que o ar, como é matéria, está preso pela lei da gravidade, como que é entrelaçado entre energia solar e raios de luz que as estrelas despejam em todas as direções. E o espaço entre os mundos, onde não existe ar, está vazio? Faz um questionamento Miramês. E o espaço entre os mundos, onde não existe ar, está vazio? E ele responde: não existe vazio na criação. Então não existe, conforme já havíamos dito,
Não existe nenhum espaço vazio. O éter cósmico ou o hálito divino interpenetra tudo como agente da vida, levando a mensagem de Deus em todos os rumos. Por ele é que se cumprem todas as leis, onde se expressa a vontade do soberano. Então, assim, Miramês vai nos explicando acerca do espaço universal infinito. E ainda acrescenta, dá para deduzir, ele faz um questionamento, dá para deduzir que, se podemos constatar a matéria invisível na sua dinâmica de purificação, qual é a inteligência que tudo organizou? Qual é a inteligência que tudo organizou no universo? Com certeza não foi o homem, conforme nós encontramos na questão de número 1 de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? E os espíritos amigos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aqui Miramês volta desta forma, questionando quem foi que organizou tudo. Sem sombra de dúvida que quem organizou tudo é a inteligência suprema, ou foi a inteligência suprema que continua organizando, sustentando tudo. E ainda ele diz, se os maiores cientistas do mundo percebem uma mecânica universal perfeita em todos os rumos, foi alguém que a estruturou pela feição inteligente da criação da natureza. Então, sem sombra de dúvida, conforme aqui afirma Miramês, que os cientistas mais inteligentes, os maiores cientistas do mundo, já perceberam esta mecânica universal perfeita e que existe por trás disso tudo uma inteligência perfeita, que organizou tudo, que sustenta tudo. E aí ele acrescenta, como negar, ele faz mais um questionamento, como negar a intervenção de uma sabedoria maior atrás de tudo o que existe? Como negar? Mesmo que você não concorde com este nome, Deus, mas sem sombra de dúvida que foi e continua sendo esta inteligência, esta força maior, não importa o nome que você queira dar, mas esta inteligência suprema, esta força maior, é que tudo organizou desde o infinito que nós desconhecemos, porque não temos como conhecer o início de tudo, porque conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, em relação a conhecer Deus, não temos esta capacidade intelectiva, a nossa razão não é tão desenvolvida. Então, sem sombra de dúvida, que é esta inteligência, não importa o nome que você queira dar, ou por qual nome você conheça esta inteligência maior, foi esta inteligência maior que deu início a tudo. Então é por isso que Miramês faz este questionamento, como negar a intervenção de uma sabedoria maior atrás de tudo o que existe, tudo o que conhecemos, que é tão pouco comparando-se com tudo o que existe, que é infinito. Então ele responde, e se existe Deus, nós também existimos, e exatamente este Deus, esta força primeira, esta força maior, esta sabedoria, esta inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Exatamente Deus, esta causa primeira. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, é o que tentamos explicar e levar os homens a compreender, a necessidade do intercâmbio entre desencarnados e encarnados para os segredos ou alguns deles serem desvendados. Então ele nos lembra que o intercâmbio entre mundo espiritual e mundo material
é para nos auxiliar, tem como finalidade, uma das finalidades, nos auxiliar nestas descobertas, estes segredos que vão pouco a pouco sendo desvendados, de acordo com o nosso desenvolvimento. Neste rasgar do véu de Ísis, quanto conforto não aparecerá na filosofia para o bem-estar das criaturas? Então, neste rasgar deste véu, revelando estes segredos pouco a pouco para todos nós, ele nos chama a atenção. Quanto conforto não aparecerá na filosofia para o bem-estar das criaturas? Eis aí uma das missões da doutrina espírita, doutrina dos espíritos que cada vez mais cresce no mundo das formas, induzindo os homens à modificação interior, à vivência dos preceitos ensinados e vividos por Jesus. Então a doutrina espírita, esta doutrina consoladora, esta doutrina esclarecedora, esta doutrina de luz, veio à Terra, coordenada sob o comando de Jesus e os seus mensageiros, para nos auxiliar nestas descobertas. Mas para isto, nós precisamos fazer esforço constante para a modificação interior. Se o espaço é infinito, tudo é infinito, afirma Miramês. Se o espaço é infinito, tudo é infinito. O grande e o pequeno têm os mesmos valores. E se nós disséssemos que o grande e o pequeno são do mesmo tamanho? Então aqui Miramês faz um questionamento muito interessante para as nossas reflexões. Ele questiona da seguinte maneira: e se nós disséssemos que o grande e o pequeno são do mesmo tamanho? Porque para o universo, este espaço universal sem fim, não existe o grande e o pequeno, não existe o longe e o perto, conforme ele afirma. Isso confunde, de certa forma, as ideias dos homens, levando-os a pensar, pelo menos, dentro do limite que a razão alcança. Se não há nem baixo, nem alto, as distâncias se confundem com o perto e o longe, e tudo o que dizemos ser mal é o bem, que se aproxima da criatura. Então aqui Miramês nos lembra que para o espaço universal sem fim, não existe o bem, não existe o mal, e que só existe o bem, que não existe o alto, não existe o baixo, não existe o longe, não existe o perto, não existe o grande e o pequeno. Todos estão inseridos neste espaço universal sem fim, faz parte deste espaço universal sem fim. E aí ele encaminha para o encerramento destas reflexões, nos dizendo que, por enquanto, estamos vivendo em um mundo relativo. Então, estamos vivendo aqui no orbe terrestre um mundo relativo, para depois entrarmos na vida eterna, na vida absoluta. Então, estamos vivendo em um mundo relativo, em um mundo transitório, para depois entrarmos na vida absoluta. E aí ele encerra dizendo: desejamos às criaturas que nos ouvem, que nos leem, que despertem os valores como luzes para os próprios caminhos, e que seja a fé, a semente divina a nos levar ao maior entendimento das coisas necessárias. Os segredos de Deus são igualmente infinitos e, pela nossa vontade e esforço, eles irão desabrochando diante de nós em sequências intermináveis. Que maravilha estes esclarecimentos dos espíritos amigos, quando Miramês, com autoridade e com autorização, este espírito de sabedoria, com autorização de Jesus e os seus mensageiros maior, nos fala que os segredos de Deus são igualmente infinitos, como infinito é o espaço universal, e pela nossa vontade e esforço,
nossa vontade e esforço. Não adianta simplesmente termos vontade e ficarmos de braços cruzados. É preciso ter vontade e esforço. Estes segredos irão desabrochando diante de nós, irão sendo revelados, desvendados diante de nós, com o levantar deste véu em sequências intermináveis. Ou seja, quanto mais forem revelados, mais terão a ser revelados nesta sequência interminável. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos e irmãs. Um abraço fraternal em nome do Senhor Jesus e até breve, meus irmãos e irmãs.